Gary Ridgway colocou Seattle em alerta nos anos 80, quando assassinou mais de 80 mulheres. Mas seus crimes não ficaram restritos aos anos 80. Em um tempo que havia menos técnicas para identificar um assassino, ele ficou livre, cometendo seus crimes durante 20 anos. A sua saga de terror o levou a ser conhecido pelo seu pseudônimo, o Assassino de Green River. Pega o teu café e vem comigo conhecer essa história. E aí, Terrófilo, Mauro pela China aqui. Nos anos 80, uma série de assassinatos aconteceram ao longo do Rio Green, em Seattle. Estavam sendo encontrados muitos corpos de mulheres na área, e como não havia suspeitos ainda, o culpado era chamado de Assassino de Green River. Esse homem foi descoberto mais tarde como sendo Gary Ridgway, que alegou ter assassinado até 80 mulheres durante esses anos. Com isso, ele é considerado um dos serial killers mais mortais dos Estados Unidos e o seu caso durou diversos anos. Inclusive, é possível dizer que ao longo de 20 anos, Ridgway agrediu sexualmente e estrangulou metodicamente dezenas de mulheres, muitas delas prostitutas ou fugitivas, despejando seus corpos numa vasta área do condado de King para confundir as autoridades. Os investigadores acreditam que ao longo da sua onda de assassinatos, o aparentemente bem educado Ridgway nunca falou com ninguém sobre os seus assassinatos ou guardou troféus dos seus crimes terríveis. Ao mesmo tempo, ele manteve o seu emprego de longa data como pintor de caminhões na fábrica de Kenworth Truck em Renton e se casou até 3 vezes. Mas tudo mesmo começou em 15 de julho de 1982, quando o corpo da primeira vítima de Ridgway foi descoberto. Em julho de 82, crianças encontraram o corpo estrangulado de Wend Caulfield, de 16 anos, flutuando no Green River, em Seattle. Nas semanas seguintes, mais 4 corpos foram encontrados nessas suas margens. Eram todas mulheres e todas haviam sido estranguladas. No dia 15 de agosto, mais 3 corpos foram encontrados e o detetive David Reicher foi uma das primeiras autoridades a chegar ao local. Marcy Chapman, de 31 anos, foi encontrada em águas rasas ao lado do corpo nu de Cynthia Hinds, de 17 anos. Perto dali, na vegetação rasteira, estava o corpo de Opal Mills, de 16 anos. Ela tinha calças azuis amarradas ao pescoço, seios expostos e hematomas aparentes nos braços e nas pernas. Com as descobertas nesse período de 1 mês, a polícia precisou fazer mais do que uma simples investigação. Então, em 16 de agosto de 82, foi criada uma força-tarefa policial. Depois que o gabinete do xerife do condado de King criou a força-tarefa do Green River para investigar os assassinatos, a contagem de corpos aumentou e cada vez mais vítimas foram descobertas ao longo do rio e na área ao redor do aeroporto internacional de Seattle-Tacoma. Nos 2 anos seguintes, entre 1983 e 84, o assassino de Green River agrediu sexualmente e assassinou mais de 40 outras mulheres. Mas antes de eu te contar o resto da história de Ridgway, se inscreve aqui no canal e curte o vídeo, assim você recebe conteúdo de True Crime e terror todas as semanas e vem tomar um café comigo vendo cada um deles. Muito obrigado pelo teu apoio. Em abril de 1983, a prostituta Marie Malvar, de 18 anos, foi vista pela última vez pelo namorado entrando em uma picape remendada com um homem de cabelos escuros entre 30 e 40 anos de idade. 4 dias depois, a polícia interrogou Ridgway na sua casa sobre o seu conhecimento de Malvar, a quem ele negou conhecer. Em novembro, a polícia conversou novamente com Ridgway sobre os assassinatos, mas ele negou qualquer conhecimento das vítimas. E àquela altura, as autoridades não tinham provas que o ligassem a qualquer um dos crimes. Foi em 2003, Ridgway disse aos investigadores que ficou encostado em uma cerca durante o seu interrogatório original lá em 83,
para esconder os arranhões que Malvar havia deixado no seu braço enquanto tentava escapar. Ridgway disse que queimou os arranhões com ácido de bateria para disfarçá-los depois que os detetives partiram. Mas voltando para 83, em maio, já como um suspeito e potencial devido à sua conhecida associação com prostitutas da região, Ridgway contatou a polícia com a suposta intenção de ajudar. Ele então passou no teste do polígrafo, no qual negou ter matado qualquer mulher. Em 86, com poucas pistas confiáveis sobre o caso do assassino de Green River, as autoridades estavam desesperadas por qualquer informação para aprofundar a investigação. Depois de ler sobre o caso em andamento na imprensa, o serial killer condenado Ted Bundy escreveu ao detetive Reicher oferecendo a sua ajuda no caso. Reicher voou para a Flórida, onde Bundy estava detido no corredor da morte. Durante as discussões, Bundy teria avisado as autoridades que o assassino poderia estar revisitando os cadáveres das suas vítimas e praticando atos sexuais com elas. Como Ridgway foi a última pessoa supostamente vista com duas das vítimas, a polícia acabou revisitando a sua casa e seus veículos em 87, já que agora havia uma conexão com os assassinatos. Foi nessa época que Ridgway finalmente forneceu à polícia uma amostra de saliva que mais tarde o ligou aos crimes. Mas devido à insuficiência de testes de DNA na época, Ridgway permaneceu um homem livre por mais de uma década depois disso. Foi apenas em 2001, com novas técnicas de testes forenses à disposição, que os investigadores reexaminaram as evidências dos anos em que o assassino esteve ativo. O cientista forense do Laboratório Criminal da Patrulha do Estado de Washington disse ao The New York Times que foi um último esforço. Não tínhamos muito com que trabalhar, mas revisamos muitas evidências novamente. Lavamos todas as unhas em busca de vestígios e limpamos as ligaduras em busca de material celular. Com uma garota, conseguimos encontrar alguns espermatozoides grudados em seus pelos pubianos. Novos perfis de DNA de 3 vítimas foram comparados com os de Ridgway graças à amostra de saliva que ele forneceu em 1987. Com isso, eles conseguiram identificar através de 3 casos. Quase 2 décadas após o primeiro assassinato, em 30 de novembro de 2001, Reicher anunciou que Ridgway, então com 52 anos, foi preso em conexão com 4 das primeiras vítimas do assassino de Green River: Marcia Chapman, Opal Mills, Cynthia Hines e Carol Ann Christensen. Apesar da prisão em 2001, apenas em 5 de novembro de 2003, Ridgway se declarou culpado graças a um acordo de confissão que o poupou de pena de morte em troca da sua confissão e informações sobre os detalhes dos assassinatos e a localização de outros corpos. Nesse momento, Ridgway se declarou culpado de 48 acusações de homicídio qualificado em primeiro grau. Em um comunicado, Ridgway admitiu que matou a maioria das suas vítimas na sua casa ou no seu caminhão antes de se livrar dos corpos. Ele disse: "Matei tantas mulheres que tenho dificuldade em mantê-las corretas. Na maioria das vezes eu as matei na primeira vez que as encontrei e não tenho boa memória para os seus rostos." Explicando por que escolheu mulheres que considerava prostitutas, Ridgway disse que eram fáceis de conquistar sem serem notadas. "Eu sabia que elas não seriam dadas como desaparecidas imediatamente e talvez até nunca fossem. Escolhi prostitutas porque pensei que poderia matar quantas delas eu quisesse sem ser pego." Em 18 de dezembro de 2003, um juiz do Tribunal Superior do Condado de King condenou Ridgway a 48 penas de prisão perpétua a serem cumpridas consecutivamente, sem possibilidade de liberdade condicional. Anos depois da sua condenação, em 18 de fevereiro de 2011, Ridgway foi acusado do assassinato de Rebecca Marrero, de 20 anos, acontecido lá em 1982, e se declarou culpado.
Assim, ele recebeu a sua 49ª sentença de prisão perpétua. Ridgway já havia confessado ter matado Marrero no seu acordo judicial de 2003, que o poupou da pena de morte. Mas a polícia optou por não acusá-lo na época porque ele não foi capaz de fornecer evidências conclusivas sobre esse caso. Os restos mortais de Marrero foram descobertos apenas em dezembro de 2010. Mas Marrero não foi a última identificada. Em 19 de dezembro de 2023, o gabinete do xerife do condado de King identificou os restos mortais de uma das vítimas que era conhecida apenas como Bones 17. Os restos pertenciam a Lori Ann Raspotnik. Ela havia fugido de casa no condado de Lewis aos 15 anos em 82 e nunca mais foi vista. Seus restos mortais foram um dos 2 conjuntos descobertos em Auburn, Washington, em 85. Ridgway disse às autoridades em 2002 que havia colocado 2 das suas vítimas na mesma área. Se você quiser saber mais desse caso e ver os detalhes sobre Gary Ridgway, talvez goste do livro Green River Killer, A Longa Caçada a um Psicopata, da editora Darkside. O link do livro na Amazon está aqui na descrição do vídeo. E se quiser ver mais casos de True Crime, que tal conhecer o caso de Daniel Marsh? Para acessar, só clicar no vídeo aqui do lado. Um ótimo caso para ti e até o próximo vídeo com mais café e terror. Até mais!